Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a troca do S10 pelo S20. Muita gente tem perguntado aqui no canal se vale a pena fazer essa troca. E neste vídeo eu vou mostrar para vocês o meu ponto de vista. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, primeiro ponto que vale a pena comentar é esse aparelho, eu acho pelo menos, que é um dos mais bonitos junto com o S10 Plus de cerâmica, o preto, né, que todo de cerâmica é preto, aquele de 1 TB, que para mim é um dos mais bonitos, se não o mais bonito aparelho da Samsung dos últimos anos. Esse aqui para mim tá na mesma lista. Essa cor branca, mas que fica meio azulada, que ela, dependendo do ângulo, tá vendo? Ela ganha uma cor mais azulada, às vezes puxa para um roxo, puxa para umas cores diferentes. Eu achei muito bonito. Outro ponto super favorável, esse posicionamento de câmera eu acho que é muito feliz, é muito legal, porque você coloca ele na tela, aqui na sobremesa, e ele fica firme, ó. Você pode usar sem capinha se você quiser, que é até tudo bem que não protege, né? Mas para quem é cuidadoso é super legal, porque fica um negócio muito mais fininho, muito mais confortável na mão. E ele não fica bambo, né? Não fica como outros aparelhos, como inclusive o Note 10 Plus. Então, esse posicionamento de câmera eu acho que é muito feliz, esse centralizado. Na minha opinião, fica até mais bonito do que aquele posicionado aqui ou fogãozinho. Tá? Então, o design desse aparelho para mim é matador. Dois pontos assim que eu considero um pouco negativos. Primeiro, o posicionamento da câmera eu prefiro no meio do que aqui na lateral e empurrando os dados, né, as informações para o lado. É gosto pessoal, eu prefiro isso aqui centralizado, então eu acho que fica melhor como é no Note 10 Plus ou no S20 e S20 Plus e Ultra. E outro ponto que vale a pena também comentar, além da cor e do posicionamento de câmera, eu acho que o posicionamento da impressão digital, eu acho que não mudou, está muito bom também. Eu acho que era só isso. Eu acho que era só isso de pontos mais significativos. Ah, lembrei, outro ponto super importante, conector aqui para fone de ouvido. Então isso aqui é uma vantagem bem grande para muita gente. Isso aqui está virando uma raridade, está sumindo nos novos modelos, como inclusive na série S20. Então, você ter esse conector para muita gente ainda é importante. Então, recapitulando, posicionamento de câmera eu gosto mais, eu acho que fica mais bonito e mais funcional até em cima da mesa e tal. Aqui eu acho que é um ponto negativo, podia ser no meio, mas atrás funcionou bem. E aqui o conector de fone de ouvido. Então são 3 pontos de atenção que vale a pena ficar de olho para quem está pensando na troca. No caso aqui de casa, ainda adicionamos mais um ponto, que é a quantidade de acessórios que nós temos. Acessórios, vamos falar em capinhas. Nós temos muitas capinhas, aquela capinha LED, aquela capinha branca de silicone, nós temos vários modelos diferentes de capinhas, e então assim dá um pouco de dó de fazer a troca e perder todos esses acessórios, todas essas capinhas. Então, um ponto que muita gente deve considerar. Quem tem o S10 tem que pensar nisso, ou o S10 Plus. Tem que pensar, será que vale a pena? Vou ter que comprar as capinhas de novo? E qual será o ganho real? Então, essa pergunta nos leva para a próxima parte desse vídeo. Vamos comparar na tabela ali de especificações esses dois aparelhos para ver qual é a do novo modelo. Bom, prosseguindo agora com a comparação de especificações, um pouquinho mais no detalhe, aproveitando aqui a tabela do bom e velho Tudo Celular com o Compare. O primeiro ponto que chama atenção, com certeza, na verdade, aqui o posicionamento de câmera que eu comentei agora há pouco, que eu prefiro esse daqui. A tela também, ela aproveita um pouco mais a parte frontal, é outro ponto interessante, mas nós estamos falando de quase a metade do preço do Galaxy S10 quando comparado com o S20. Então nós estamos falando aí de um mínimo e de um máximo aqui, né, nas ofertas, nas lojas
selecionadas aqui, indicadas pela ferramenta. Então nós estamos falando do melhor preço de 2.700 contra um melhor preço de praticamente R$5.000. Então aqui avaliando as especificações. Aqui, pelo que eu me lembro, o sistema operacional agora ambos estão com o mesmo peso, a diferença é praticamente irrelevante. Olha que interessante o custo-benefício, como era de se esperar, né? Do S20 está, obviamente, melhor, né? O S20, lembrando, é o aparelho da nossa esquerda, tá? Então ele tem um custo-benefício aqui um pouco melhor. Descendo aqui um pouquinho mais, nós temos um SIM card, né? Um nano SIM card contra um nano e um eSIM, que é aquele cartão virtual, tal. Ok, é uma diferença que limita um pouco, complica um pouco em tempos de pandemia, né? Você vai precisar correr atrás do chip, do segundo chip, caso não tenha, mas ok. Eu não sei também como é que as operadoras estão tratando esse eSIM, se eles ativam de forma remota ou não. Então, é uma diferença que hoje não é importante, porque não tem nem como a gente avaliar se realmente ela faz essa diferença toda. Agora, falando aqui de velocidade máxima de download e upload, mesma coisa. Processador, nós temos um processador temos clocks diferentes, temos processadores de gerações diferentes, mas lembre-se, né, que estamos subindo apenas um degrau aqui, então não é uma diferença tão significativa. Mesma coisa valendo para a GPU. Não é uma diferença tão importante assim. Memória RAM, ambos com 8, memória máxima interna, ambos com 128 GB. E tem uma anotação aqui que é importante, nós temos uma memória RAM DDR5 no S20, tá? A tela praticamente irrelevante a diferença, né? Nós temos aqui 0,1 polegadas, né? 6.1 contra 6.2 de diferença. Então é muito pequenininha mesmo, tá? Nós temos uma densidade de pixels um pouco melhor, ambas com Dynamic AMOLED e Gorilla Glass 6. Aqui nós temos uma diferença um pouco mais importante, que é com relação à câmera, tá? Nós temos essa câmera de 64 megapixels. Qual a vantagem dessa câmera? Você consegue dar aquele zoom em cima da foto já tirada sem ter perda. Então isso é um ponto importante, tá? Quanto ao zoom óptico, estamos falando de 2x para o S10 contra 3x, então não é tão importante assim o óptico, tá? E câmera frontal, ambas com 10 megapixels. Não sei, na minha memória eu achava que era um pouco mais, hein? Esse número acho que vale a pena dar uma verificada. Outro ponto interessante, a câmera aqui do S10 é um pouco mais clarinha, ó, é um f1.5 2.4 contra um f1.8. Aqui f2.2, aqui f2.2 e ainda tem uma 2 contra 2.4. Então nós temos uma lente aqui um pouco mais clara, teoricamente, você depender de hardware é um pouco mais complicado do que de lente, tá? A lente ela costuma dar um resultado melhor. Mas enfim, a tecnologia sempre acaba ajudando a melhorar as coisas. Mesma coisa para a câmera frontal, que é bom dar uma checada aí nas especificações, mas nós estamos falando de uma câmera com f1.9 contra f2.2. E a resolução de gravação subiu de 4K para 8K. Com uma memória de 128 e com os cartões de memória atuais, eu não consigo imaginar a velocidade que você completa um cartão gravando em 8K. Então não sei se seria uma coisa tão útil assim e se as pessoas vão abraçar, né? Até o 4K é meio complicado porque o consumo é super elevado de memória mesmo. Imagina um 8K, tá? 60 frames por segundo, slow motion a mesma coisa, 960 frames por segundo. E o vídeo na câmera frontal 4K em ambas as câmeras. O Wi-Fi passa pelo AC, chega até o AX, igualzinho, os dois modelos são iguais, Bluetooth idêntico, USB também, e aí você só vai ter uma diferença lá embaixo, que é
a bateria. Você sai de uma bateria de 3.400 para uma bateria de 4.000 mAh. Tá? Então essa eu acho que é uma das grandes diferenças, junto com aquele lance da câmera de você conseguir tirar uma foto, né, aplicar um zoom em cima de uma foto já tirada. Tá? Então essas são as maiores vantagens. Agora, será que vale a pena pagar o dobro para ter essas novidades? Bom, na minha opinião, eu acho que não vale neste momento. Eu sempre costumo dizer aqui no canal, vale muito a pena sempre, tanto com Samsung quanto com Apple, e acredito eu que com qualquer marca, vale a pena você pular pelo menos uma geração. O que acontece? Normalmente quando você pega um celular como esse, um S10, e pula para S20, você tem alguns detalhes que foram melhorados. Você não tem mudanças tão significativas. Agora, se você esperar pelo modelo, sei lá, 21, não sei qual vai ser o modelo do ano que vem, com certeza você vai ter um conjunto de novidades muito mais interessante. Então vale a pena esperar um pouquinho mais e pegar até para você perder menos dinheiro. Tudo bem que esse cara aqui vai desvalorizar bastante, talvez até mais, mas de qualquer maneira, o salto de tecnologia vai ser bem maior e, na minha opinião, é muito mais vantajoso você dar saltos maiores e pegar um aparelho muito melhor. Não você gastar praticamente, né, outro aparelho desse hoje, você ter que desembolsar o valor de um aparelho igual a esse novo a mais, ainda tentar vender bem esse aparelho para ter um salto tão pequeno na tecnologia. Então, vale a pena sempre fazer essa conta e, na medida do possível, tentar pular uma geração para ter o dinheiro melhor investido e também uma percepção de um aparelho muito melhor a cada troca. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.